Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 20, vamos ler a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 20, a partir do versículo 5, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, no dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó, e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: Desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Amado Pai, poderoso e soberano Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Queremos ouvir a tua voz e pedimos que o Senhor fale conosco. Fale conosco, Jesus, porque o Senhor está aqui e o Senhor é o nosso Deus. Nós repreendemos toda incredulidade, toda distração, toda dúvida, todo mal, nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, a tua bênção, a tua graça e o poder da palavra do Senhor transformando os nossos corações nesta noite. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Irmãos, que texto glorioso da palavra de Deus nós acabamos de ler, e eu quero acompanhar com você muitos detalhes importantes desses versículos. No versículo 5, Deus começa a dizer assim: Assim diz o soberano, o Senhor, no dia em que escolhi Israel, jurei de mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Parece que Deus começa a chamar a atenção do seu povo para aquele dia em que ele escolheu Israel. Naquele dia, no dia em que eu escolhi Israel. É como se Deus estivesse falando para mim e para você: lembre-se daquele dia. Você se lembra do dia em que você veio ao altar e aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Você se lembra do dia que, talvez no templo ou na célula, o teu coração foi tocado pelo Senhor, e você, quebrantado, se derramou diante do Senhor, se converteu, se arrependeu dos seus pecados, e aceitou Jesus, recebendo a vida eterna, a salvação. Lembre-se daquele dia, diz o Senhor, aquele dia que você desceu as águas batismais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e o velho homem foi sepultado, e levantou-se das águas do batismo uma nova criatura, transformado pelo Senhor, nascido da água e do Espírito, para andar em novidade de vida. Quem se lembra, irmãos, daquele dia em que a sua vida foi transformada por Jesus? Quem se lembra do dia do seu batismo, do dia que você veio ao altar entregar tua vida para o Salvador? Quem se lembra? Dá um glória a Deus, aleluia, que dia maravilhoso foi aquele.
Pode fazer 20 anos, 30 anos, 5 anos, 10 anos, eu não sei, mas é um dia inesquecível que mudou a tua eternidade. E Deus está nos fazendo lembrar naquele dia em que eu escolhi Israel. Agora, veja o que ele está dizendo: eu, o Senhor Deus, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Deus não precisa jurar. Nós também não precisamos jurar, porque Jesus disse que a palavra de um homem ou de uma mulher de Deus deve ser uma palavra verdadeira, deve ser sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é do maligno, e não precisamos jurar para que aquilo realmente seja verdade. Quanto mais Deus, que não mente, que é perfeito, que é santo, Ele não precisa jurar, mas Ele está dizendo aqui: eu, o Senhor, o teu Deus, jurei de mão erguida. Dá para você imaginar? Talvez você já assistiu ou já se formou e no momento da colação de grau, numa formatura de uma universidade, vai alguém, um dos alunos, representando todos os formandos, e fica num lugar e toma a palavra e levanta a sua mão, e todos os alunos também, formandos de pé, levantam a mão e fazem um juramento, jurando ética profissional, jurando cumprir os deveres da sua profissão. Quem já viu ou já fez um juramento assim, numa formatura profissional? Quem já viu? Dá para você imaginar agora, Deus, de mão erguida, como Ele está dizendo, jurando ao seu povo. Eu jurei a eles. No verso 5 diz: jurei a eles que eu sou o seu Deus. Com mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Em Hebreus, no capítulo 6, a Bíblia diz que Deus não precisa jurar, mas quando Ele fez a promessa a Abraão, Ele se interpôs com juramento. Ou seja, Ele prometeu e Ele jurou a Abraão que cumpriria suas promessas. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, que Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis, promessa e juramento de Deus, duas coisas imutáveis, diga comigo, a promessa de Deus e o juramento de Deus são imutáveis. Então a Bíblia diz que por duas coisas imutáveis, promessa e juramento, nós possamos ter uma âncora da nossa alma, uma âncora na presença de Deus, que nos garante certeza, esperança, segurança no Senhor, de que tudo o que Ele prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. E hoje nós estamos lendo na palavra do Senhor, a Bíblia dizendo que Deus, de mão erguida, jurou ao seu povo: eu sou o Senhor, o seu Deus. E sabe que o Senhor está me mandando te dizer que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o teu Deus. De mão erguida, o Senhor declarou: eu, o Senhor, Criador dos céus e da terra, eu sou o Senhor, o teu Deus. Você tem um Deus vivo, eu tenho um Deus poderoso, que de mão erguida, Ele declara: eu estou contigo. Aleluia! Pode fazer festa e aplaudi-lo, porque Ele é o Senhor, o teu Deus. Ele é o Senhor.
É como se ele estivesse declarando, de mão erguida, eu estou te dizendo, eu sou o Senhor o teu Deus. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, eu sou o Senhor o teu Deus, e o fogo não te queimará, nem chama arderá em você. Eu sou o Senhor o teu Deus, que te segura pela mão direita e te coloca de pé. Eu sou o Senhor, a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Eu, o Senhor o teu Deus, te guardarei de todo mal, guardarei a tua alma. Eu, o Senhor o teu Deus, guardarei a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nenhum mal te sucederá. Eu, o Senhor o teu Deus, de mão erguida declaro que a bênção estará sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu celeiro, sobre tudo que você colocar as tuas mãos. Nós temos um Deus vivo no céu. Olha a palavra do Senhor. Jurei a eles de mão erguida, eu sou o Senhor o teu Deus. Tem alguém aqui que crê nesse Deus poderoso? Irmãos, é a fé em Deus que nos torna poderosos. Fale para quem está do teu lado, o que te torna poderoso é a tua fé em Deus. É a tua crença em Deus. Olha aqui, irmãos, o que nos torna poderosos não é o dinheiro, não é o cargo, não é a casa, não é o carro que você tem. O que nos torna poderosos é a nossa fé. Semana passada estávamos em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Salomão construiu o imponente templo, e depois Herodes restaurou, e o segundo templo, que Jesus entrou nele, construído por Herodes, no Monte Moriá, era imponente, era glorioso. Ali havia o Santo dos Santos, bem no lugar onde Abraão sacrificou pela fé, sacrificaria Isaque em holocausto. Havia a Arca da Aliança. Naquele templo em Jerusalém estava o altar dos holocaustos, estava o candelabro de ouro, era imponente, era glorioso. Mas o templo não está mais lá. Não existe mais o templo de Salomão. Tudo foi destruído. E só resta naquele lugar o muro ocidental. Parte do templo, um muro apenas. E ali uma multidão de pessoas de todo o mundo, e principalmente os judeus, ficam ali orando. Orando, porque Deus prometeu que os olhos dele estariam naquele lugar. E quando estávamos lá, a pastora Débora estava num lugar reservado para as mulheres, e eu estava ali onde é o lugar reservado para os homens orarem, e eu estava ali orando e meditando e vendo aquele movimento, e Deus falou claramente ao meu coração. E Deus disse assim: não é o que construímos que permanece, mas sim o que nós cremos é o que permanece. Não há mais uma arca da aliança naquele lugar. Não há mais um templo glorioso que foi construído naquele lugar. Mas ali ainda estão as pessoas, os judeus, e multidões estão ali orando, não por causa de algo que foi construído ali, mas por causa da fé que eles têm no coração. O que você crê te torna poderoso. Se você crê num Deus poderoso, você se torna poderoso em Deus. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Quem crê se torna poderoso em Deus. Se você crê na palavra de Deus, nada é impossível para você. Se você crê nesse Deus que de mão erguida está dizendo: eu sou o Senhor, o seu Deus, você se torna poderoso em Deus. Quem crê é poderoso no Senhor. Quem crê
faz proezas no Senhor. Quem crê em Jesus salta muralhas, vence exércitos. Quem crê no Senhor Jesus é mais do que vencedor. Quem crê é poderoso e tudo pode naquele que te fortalece. Quem crê faz as obras que Jesus fez, e ainda maiores do que estas, porque Jesus está junto com o Pai, intercedendo por nós. Deixa eu perguntar se tem alguém aqui que crê nesse Deus poderoso. Você crê em Deus? Não é o que você construiu, não é a casa que você tem, não é a sua conta bancária, não é o teu dinheiro ou os teus bens que te tornam poderosos, é a tua fé no Deus vivo que lhe torna poderoso. Você não é um coitado, você é poderoso em Deus. Fale para quem está do teu lado, você não é um coitadinho, você é poderoso em Jesus. Aleluia! Irmãos, tinha um ditado antigamente, não sei se hoje ainda falam, mas quando eu era criança eu ouvia muito isso: coitado é filho de rato, como que é? Que nasce pelado no meio do mato. Coitado é filho de rato que nasce pelado no meio do mato. Quem já tinha ouvido esse ditado? Tenho certeza que os jovens não ouviram, né? Porque os jovens não sabem nem o que é cair a ficha de um orelhão. Vocês perderam essa época. Os jovens não sabem o que é discar num telefone assim, ó, que era uma roda assim com números, discar lá, 3, 2, e aí você tinha que discar 9, e às vezes tinha um cadeadinho lá, e a pessoa para discar ficava batendo. Pá, 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 pá. Os jovens perderam essa tecnologia de 20, 30 anos atrás. Vocês não sabem o que vocês perderam. Cair a ficha do orelhão, escutar o barulho lá, plac, a ficha cai. Daí a pouco a ligação acabou as fichas, acabou tudo. Mas você não é um coitadinho. Você é poderoso em Deus. Ele está de mão erguida dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus. Levanta a tua cabeça, Deus está do teu lado, Ele é fiel. Ele é fiel. Versículo 6 ele diz assim: naquele dia, lembre-se daquele dia. Deus não está cuidando de você a partir de hoje, não. Deus está cuidando de você há muito tempo. Deus está cuidando da tua vida há muito tempo, desde que você nasceu, desde o ventre da sua mãe. Ele já te amou, Ele já cuidava de você. Deus está na sua vida. Quando você entregou o seu coração para Ele, Ele já te amava. Você ainda não conhecia Jesus, como Zaqueu, que estava em cima da árvore para ver Jesus. Quando Jesus passou por ali, olhou para ele e disse: Zaqueu. Jesus o chamou pelo nome. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus já o conhecia. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Jesus já está cuidando de você há muito tempo atrás. Naquele dia, jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles. Duas coisas marcantes nesse versículo 6. Deus jurou a eles que os tiraria do Egito, diga comigo, tirar do Egito, e prometeu que os levaria a uma terra que Deus procurou para eles. Levar, tirar e levar. Tirar do Egito fala sobre libertar, salvar. Você se lembra e reconhece de onde Jesus tirou você? O que Jesus tirou da sua vida? O pecado, o lamaçal de pecados que você vivia, a escravidão do vício, da idolatria, a cegueira, as amarras, as maldições. O que Deus tirou da tua vida? Quem reconhece que Deus tirou algo da tua vida terrível, maldição, pecado, maldade, Ele libertou você. Eu jurei a eles, diz o Senhor, que os tiraria do Egito. Libertar.
livrar. Irmãos, todos os dias nós devemos dar graças a Deus, quando nos lembramos onde estávamos, de onde o Senhor nos tirou, do lamaçal que Ele nos tirou, da perdição, da qual Jesus nos arrancou. O povo de Israel estava no Egito, escravo do Egito, escravos de Faraó. Deus jurou de mão erguidas: eu vou tirar vocês dessa escravidão. Sabe por que hoje nós estamos aqui, Jefferson, e temos liberdade para cantar, para aplaudir, para dançar, para orar, para amar o Senhor? Porque Ele nos libertou do cativeiro e das garras de Satanás. Hoje nós somos livres e lavados no sangue de Jesus Cristo. Ele nos livrou. Somos livres. Aleluia! Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus livrou. Terça-feira passada, completaram-se 500 anos da Reforma Protestante. Foi Deus livrando a igreja do engano que a igreja vivia naquela época. A igreja do Senhor, tão amada pelo Senhor, passou a viver dogmas, tradições meramente religiosas, totalmente contrárias à palavra de Deus. Mas os reformadores, incluindo Martinho Lutero, o principal deles, há 500 anos, 31 de outubro de 1517, foi marcado pela Reforma Protestante. Foi um livramento, foi algo que Deus livrou. E eu quero rapidamente compartilhar os 5 fundamentos da Reforma. Os 5 pilares da Reforma Protestante. Em latim, sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, solo Dei gloria. Que significa somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus toda a glória. Estas são as bases da reforma, esta é a base da nossa fé. Nós cremos somente em Jesus, somente na Escritura Sagrada, somente pela graça somos salvos, somente pela fé chegamos diante de Deus, e somente a Deus seja dada toda a honra e toda a glória para todo sempre. Deus libertou a igreja. Deus libertou você, Deus libertou a minha vida. Quantos aqui são livres? E Jesus tirou você da escravidão do Egito. Dê glória a Deus, porque Ele nos livrou de todo o mal. Então Deus promete, Deus declara: naquele dia eu jurei a eles que os tiraria do Egito. Porém, a obra de Cristo em nós não se resume apenas naquilo que Ele tirou de nós. A obra de Deus na tua vida não para apenas no estágio daquilo que Ele tirou você. Ele tirou você, Ele me tirou de um lamaçal, de um pecado, de um vício, de uma escravidão, de uma vida perdida. Mas não para por aí. Ele diz ainda no verso 6, e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles. Ele nos tira de algo, mas Ele nos leva a um lugar melhor, a uma posição melhor. Ele nos tira de algo e Ele nos dirige à sua vontade. Ele nos tira daquilo que destrói, daquilo que traz maldição e morte, e Ele nos conduz ao seu propósito e à sua vontade. Agora, eu quero que você perceba nesse texto o amor e o cuidado de Deus com o seu povo. Ele diz assim: os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles. Deus está dizendo: eu vou tirar vocês do Egito,
E eu vou levar vocês para uma terra que eu procurei para vocês. Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, Ele está dizendo para o seu povo: eu vou levar vocês para um lugar que eu procurei em toda a minha criação, procurei minuciosamente e encontrei este lugar e disse: este é o lugar onde eu vou levar o meu povo escolhido. Deus cuida, Deus ama, como um pai e uma mãe que vê os seus filhos crescendo, e no momento em que chega a hora de colocar o filho ou a filha na escola, o pai e a mãe procuram a melhor escola. Ele não quer colocar em qualquer escola. Ele quer procurar, ele vai saber com a diretora, que material usa, que condições, que estrutura. Eu sei que todo pai e toda mãe zelosos, que se preocupam com o filho, eles querem dar o melhor para os seus filhos. Procuram dar a eles o melhor. Quem já procurou o melhor para os seus filhos? Levante a mão. A melhor escola que você pôde, a melhor casa para a sua família viver. Deus está dizendo assim: eu vou levar o meu povo para o lugar que eu procurei para eles. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. E agora olha o que ele diz: terra onde há leite e mel com fartura. Em Deuteronômio capítulo 11, quando Deus está falando com o povo de Israel sobre a terra prometida, Deus está dizendo assim: a terra para onde eu estou levando vocês, não é como o Egito, que vocês tinham que plantar e regar com os pés, e ficar regando as plantações com os pés. A terra para onde eu estou levando vocês é terra boa, que mana leite e mel, e que bebe chuva do céu. Eles estavam acostumados no Egito, eles gostavam do Egito. O povo de Deus acostumou no Egito com os melões, com as cebolas, com os alhos, com os pepinos, com a comida, com a geografia, com os rios. Eles gostavam do Egito. Mas Deus está dizendo: o lugar que eu vou levar vocês é melhor. Vem chuva do céu, terra que mana leite e mel com fartura. Terra que eu escolhi para vocês, eu procurei para vocês. E no final do versículo 6, a mais linda de todas as terras. Sabe o que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã? Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para o seu povo. Os teus sonhos a teu respeito podem ser bons, os de Deus são melhores e maiores. Isaías 55 diz, o Senhor diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. É por isso que muitas vezes você não compreende o que Deus está fazendo naquele momento, mas o caminho de Deus é mais elevado, o propósito de Deus é mais alto do que o seu, e Ele está te conduzindo a uma terra que Ele procurou para você, que mana leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. Incomparavelmente melhor do que o que você possa imaginar. E nesse ponto, eu me faço uma pergunta, e eu pergunto para você: por que vivemos? Qual o propósito da nossa vida? E eu quero responder com 3 situações, como se estivéssemos subindo uma escadinha do mais baixo para o mais alto. 3 propósitos pelos quais nós vivemos. E o primeiro, nós vivemos para receber o bem de Deus nesta terra. Diga para quem está do teu lado: nós vivemos para receber o bem de Deus nesta terra.
Irmãos, Deus não quer o nosso mal. Tem pessoas que têm uma imagem distorcida e errônea de Deus, como se Ele só quisesse nos castigar, como se Ele só quisesse nos dar tribulações, sofrimentos e o mal. Não, isso é exceção. Pode chegar o dia mau? Pode. Pode vir a tentação, a tribulação, o sofrimento? Pode. Mas não é a regra. Porque a Bíblia diz que Deus é bom, e como um pai que ama seus filhos, Ele quer dar o melhor para os seus filhos. Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O apóstolo Tiago escreve que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus quer nos dar o bem. Isaías 1,19, o Senhor diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Eclesiastes diz que aqueles a quem Deus abençoou, eles vão gozar desta vida com a mulher da sua mocidade, vão prosperar, vão comer e beber o melhor desta terra, e vão ter uma vida agradável e abençoada. Deus quer te dar uma vida boa, Deus quer te dar o bem nesta terra. Salmo 84 diz que o Senhor não nega bem algum àqueles que andam em retidão. Diga: Deus quer me dar o bem. Levante as suas mãos assim, diga: Deus quer me dar o bem. E eu estou pronto para receber o bem de Deus. Irmãos, muitas vezes as pessoas não estão prontas para receber o bem de Deus. Só esperam receber o mal. Só esperam receber o que não é bom. O apóstolo Paulo diz: eu sei passar por necessidade, mas eu sei ter abundância. Espere e receba o bem de Deus. Nesse mês de novembro e dezembro, neste ano, Deus vai derramar o bem sobre a tua vida. Deus vai derramar o bem sobre a igreja. Coisas boas. Eu me lembro de Jó, assentado nas cinzas, como a Bíblia diz. Já tinha perdido tudo, os filhos morreram, todos os filhos morreram. Perdeu todo o rebanho, todo o gado que ele tinha. Estava doente, cheio de chagas no seu corpo todo, assentado na cinza, se raspando com cacos de telhas, sofrendo, sofrimento de Jó. Chega a mulher dele. Hora de sofrimento não é hora de dar lição de moral, é hora de consolar, é hora de estar junto, é hora de orar por alguém, é hora de estender a mão para ajudar a levantar. Chega a mulher de Jó, uma louca, mulher tola. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. A mulher rixosa, como diz Provérbios de Salomão, é como uma goteira contínua, aquele gotejar. Você está dormindo, começa a chover, tem uma goteira, a goteira bem na tua cabeça, vai perturbando, aquilo incomoda. Chega a mulher de Jó. Até quando você vai crer nesse teu Deus, Jó? Já perdemos tudo, filhos, gado, você está aí doente. Jó, amaldiçoe esse Deus e morra. Mulher doida, mulher louca. Jó respondeu para ela: você fala como uma louca. Foi Deus quem deu, foi Ele quem levou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó naquele momento ele diz: sabemos receber o bem de Deus, também devemos aprender a receber o mal de Deus. Isso me faz pensar em duas coisas. Devemos estar preparados para tribulação, para momentos difíceis, sem blasfemar, mas devemos estar prontos para receber o bem de Deus.
Você está pronto para receber o bem que Deus quer te dar? Faça assim com as suas mãos. Eu vou orar por você agora. E eu creio que novembro e dezembro serão meses para você experimentar o bem de Deus. É palavra profética para a igreja nessa noite. Receba o bem do Senhor. Receba o melhor desta terra. Seja surpreendido com as bênçãos de Deus. Chuvas de bênçãos virão sobre a tua casa. Chuvas de bênçãos virão sobre o teu trabalho, tua empresa. Senhor, derrame a tua bênção. Derrame o bem sobre esta pessoa. Pai, estabeleça a tua vontade. Faça prosperar o trabalho destas mãos. Dê a eles leite e mel com fartura. Abençoe este teu filho e esta tua filha, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga: eu recebo o bem de Deus sobre a minha vida. Irmãos, veja o que esse texto diz: eu levarei o meu povo para uma terra que eu procurei para eles. Não era uma terrazinha qualquer, era uma terra boa, que dava leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. Sabe qual é a família mais linda da terra? É a sua. Sabe qual é a casa mais linda da cidade? É a sua. Sabe qual é a bênção maior que está sendo derramada? É a bênção de Deus na sua vida. Sabe qual é a cidade mais linda do Brasil? É a nossa. Sabe qual é a melhor igreja do mundo? É a nossa. Sabe qual é o melhor amigo, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai? É aquele que Deus te deu, porque Ele procurou e Ele levou você ao lugar mais lindo e Ele te deu a mais linda de todas as terras. Deus te dá o melhor. Deus te dá o melhor. Vivemos para receber o bem de Deus. Segundo, vivemos para experimentar, para reconhecer o propósito eterno de Deus para nós, que é a salvação. Vivemos para alcançar a salvação, o propósito eterno de Deus para a humanidade. Porque, vamos considerar, o que adianta ganhar o mundo inteiro, receber o bem de Deus nessa vida, mas tudo se resumir a esta vida? Não adianta nada. Precisamos da vida eterna. O segundo propósito pelo qual vivemos é para alcançar a vida eterna através de Jesus. Conhecendo o sacrifício de Jesus, crendo nele, recebendo Jesus. E o terceiro propósito pelo qual vivemos é viver para servir a Deus e para servir as pessoas sem interesses egoísticos. Porque se nós considerarmos o primeiro e o segundo propósito, tem interesse egoísta. Eu quero receber o bem de Deus, porque isso é bênção para mim. Eu quero a vida eterna, eu quero ir para o céu, isso é bênção para mim. Agora, quando nós entendemos que Deus nos deu vida para servir a Deus e ao próximo, sem interesse, sem querer receber nada em troca, sem visar qualquer recompensa, aí nós estamos vivendo para servir, vivendo um propósito maior, vivendo um propósito melhor. Então entenda que Deus quer te dar o melhor. E que o Senhor nesta noite, de mão erguida, Ele diz: eu jurei a eles, livrá-los do Egito e levá-los para uma terra que eu preparei para eles. Deus tem o melhor para a tua vida. E eu quero encerrar lendo o versículo 7, onde diz: e eu lhes disse, desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes que vocês puseram em seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Tudo que Deus fez aqui
Tudo que Deus faz na sua vida e na minha vida é para nos dizer: olhem para mim. Tirem os olhos daquilo que atrai o seu coração. Tire os teus olhos dessas imagens repugnantes que vocês colocaram seus olhos nela. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus está te dizendo nesta noite: olhe para mim, espere em mim, diz o Senhor. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Igreja, Ele é o teu Deus. Olhe para Ele, confie nele, creia no sacrifício dEle na cruz, coma o pão, beba o cálice em memória dEle, porque Ele te ama, e de mão erguida Ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu termino lembrando do encontro poderoso de Jesus com a mulher samaritana, no poço que Jacó havia cavado. Ali estava Jesus, chega a mulher samaritana para tirar água, e Jesus diz a ela: dá-me de beber. E ela, surpresa, pergunta: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque judeus e samaritanos não se conversavam. Jesus responde para ela: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Que água é essa? Todo que beber desta água, disse Jesus, dessa água que você está tirando, mulher, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Dá-me então desta água, Jesus. E ele disse para a mulher: vá, chame o teu marido e volte. Eu não tenho marido, Senhor. E Jesus, conhecendo a vida dela como conhece a nossa vida, disse: você disseste bem, mulher, porque já tivestes 5 maridos. Uau! Mas o que tens agora não é teu marido. A mulher assusta e diz: eu vejo que tu és profeta. Jesus conhece tudo. Então aquela mulher começa a perguntar: onde devemos adorar a Deus? Em Jerusalém, aqui no poço de Jacó, em Berseba, no Carmelo, onde devemos adorar? Jesus disse: Deus é Espírito. E Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tem alguém aqui disposto a adorar a Deus em espírito e em verdade? Aí a mulher diz: quando o Messias, o Cristo vier, Ele nos ensinará todas as coisas. Aí eu quero ler com você e te convidar a ficar em pé e ler comigo a resposta de Jesus para a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 26. João 4, 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Aleluia. A mulher diz: quando Cristo vier, Ele nos explicará todas as coisas. E eu vejo Jesus fazendo assim: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu quero encerrar esta mensagem te dizendo: Jesus está aqui, de mão erguida, dizendo: eu sou o Salvador. Eu sou o Cristo, o Messias. Eu sou o teu Senhor. Eu
que estou falando com você nessa noite. Não é o pastor que está falando com você, é Jesus que está falando ao teu coração. É Jesus que está de mão erguida dizendo: confia em mim, quem beber desta água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Eu sou o Senhor, eu que falo contigo nessa noite. Quando você passou pela prova, eu estava do teu lado, diz o Senhor. Quando você estava chorando, eu estava recolhendo as tuas lágrimas, confortando você e te guardando. Quando você não entendeu os meus planos e os meus caminhos, eu estava lá, porque os meus pensamentos são mais altos, e um dia, lá na frente, você vai compreender. Jesus está aqui se revelando a nós. Jesus está aqui se apresentando a você. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Feche os teus olhos e adore o Senhor. Adore. Nós vamos tomar a ceia. E Jesus está aqui dizendo: eu sou o Senhor. Eu mesmo que falo contigo. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Fale com Ele agora. Feche os teus olhos e adore o Senhor.